vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a estratégia do Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, e como ele investiu em ações ao longo de todas essas 5 décadas de investimento, e trazer aqui para vocês também se ele realmente é focado apenas em dividendos, se ele não utiliza uma outra forma de estratégia alternativa para não se fixar em apenas uma estratégia. Então vamos ao vídeo. Salve! Bem-vindos a esse vídeo! Antes de continuar, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho aí para que o YouTube sempre te notifique de vídeos novos. Então, já respondendo a pergunta do começo do vídeo, não, o Barsi, embora seja intitulado como o rei dos dividendos, ele não é focado apenas nessa estratégia. Sim, a principal estratégia do Barsi é a de dividendos. Isso porque, quando ele escreveu um ensaio no século passado, Ações Garantem o Futuro, ele explicou o seguinte, que você deve utilizar das ações para obter uma aposentadoria digna. Isso só é possível comprando ações que pagam bons dividendos, formatando-se um programa de aportes mensais num prazo aproximado de 10 anos, para que no futuro seus dividendos sejam muito grandes, já que se você for aportando mês a mês, ao longo de um grande período, o seu preço médio vai ser baixo, ao passo que seu dividend yield será alto. Para o Barsi, quando se formata uma carteira previdenciária focada em dividendos, você não pode vender essas ações. Essas ações são apenas para acumulação. São aquelas ações que não se sujeitam a grandes oscilações no mercado, não são extremamente especuladas, justamente porque pagam bons dividendos e são ações para investimento, não para especulação. Cito aqui Banco do Brasil, Taesa, Transmissão Paulista e algumas outras. Para o Barsi, como estas ações pagam bons dividendos e como os dividendos são pagos pelo número de ações que você detém, não pelo valor das ações, então você não pode vender essas ações em nenhuma hipótese, ainda que elas se valorizem muito. Algo que não vai acontecer, como cita o Barsi, porque essas ações não oscilam demais. Só que sim, o Barsi também utiliza da estratégia de alavancagem. O que isso significa? Comprar ações que não pagam bons dividendos e muitas vezes estão apresentando prejuízo para potencializar o seu patrimônio no curto e médio prazo, a fim de que no futuro você receba mais dividendos, porque daí você vai ter mais recursos para comprar mais ações. E não necessariamente as ações que você comprou para alavancagem, mas as ações focadas na sua estratégia previdenciária. E aí você vai me perguntar, como que o Barsi faz isso? Como que ele opera de fato essa estratégia de alavancagem? Primeiro ponto, nada substitui a estratégia de dividendos. Justamente por isso que o Barsi comprou o Banco do Brasil e ele é o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil a 60 centavos. Hoje você sabe, o Banco do Brasil tem uma cotação próxima de R$30, mas já bateu quase R$60. Bom, então como que na prática ele faz isso? Ele faz algo simples. Ele destina aproximadamente 80% do patrimônio dele para a carteira previdenciária, cujas ações ele não vende, e 20% para as ações de alavancagem, aquelas que estão em turnaround ou estão extremamente pressionadas pelos vendedores ou por qualquer outro motivo aí que esteja fazendo que haja desconto nessas ações. Por isso, apenas uma pequena parcela do patrimônio do Barsi vai para esse tipo de ações, já que elas são mais arriscadas. Por isso, para que você se mantenha no game por muitos anos igual o Barsi, coloque um pequeno percentual do seu patrimônio nesse tipo de ação. E quais são essas ações? Vamos citar os próprios exemplos aqui do Barsi. A primeira ação que eu queria citar aqui para vocês é a Carbocloro. Tem até um vídeo do Barsi aí explicando por que ele investe na Unipar Carbocloro. O Barsi comprou esta ação, um grande volume dela, aqui nessa região dos 70 centavos. Na verdade ele pegou a 50 centavos. Desde então, essa ação se valorizou 10.000%, hoje sendo negociada perto dos R$100. Hoje o Barsi detém 20% das ações da companhia, uma participação extremamente relevante. A companhia hoje vale 9 bilhões de reais. Dessa forma, como o Barsi tem 20% da companhia, ele detém 1,8 bilhão de reais em ações da Unipar. E já antecipo aqui para vocês que o Barsi hoje tem mais de 4 bilhões de reais investido em bolsa, o que significa que só em Unipar é quase a metade do que ele dispõe em ações. E por que isso aconteceu?
Será que o Barsi exagerou na dose para ter uma posição tão grande assim em Unipar? Na verdade não, é que ele comprou o Unipar a um preço extremamente atrativo. Veja que hoje vale 9 bilhões. O Barsi comprou numa cotação 100 vezes inferior, ou seja, ele comprou quando a empresa valia próximo de 100 milhões de reais. Estava de graça. E já que ele colocou 20% na empresa, ele investiu algo próximo de 18 milhões de reais. Isso quando o Barsi já tinha quase 2 bi de patrimônio. O que isso significa? Significa que o Barsi investiu apenas 1% do seu patrimônio líquido nas ações da Unipar Carboplora. E hoje elas representam quase 50% do seu portfólio, por causa dessa ultravalorização de 10 mil por cento. Mas perceba, ele investiu apenas 1%. Isso não representou nenhum risco para ele, já que o restante e a parte mais volumosa estava na sua carteira previdenciária. E hoje, como a Unipar paga excelentes dividendos, R$ 8,00 por ação, ela já compõe a carteira previdenciária do Barsi, por isso ele não vende essas ações. Outra companhia que foi uma explosão, Taurus Armas. O Barsi tem Taurus Armas na casa dos R$ 4,00. Veja que dos R$ 4,00 até atualmente são quase 600%. E da mesma forma, o Barsi colocou apenas 1%, 1,5% do seu patrimônio em Taurus e fez poucos milhões virarem vários milhões. Mais um exemplo, Eternity, que está em recuperação judicial, mas logo sairá. O Barsi pegou toda essa valorização aqui de 1000%, de novo, colocando cerca de 1% do seu PL. Outro exemplo de explosão do Barsi foi a Suzano. Ele comprou aqui nessa região dos R$ 4,00 e segurou o papel e ainda segura com mais de 1000% de valorização. E ninguém acreditava na Suzano, tal como ocorre hoje com a IRB. E você sabe que o Barsi entrou em IRB recentemente, aqui na casa dos R$ 5,30, R$ 5,50, com preço teto nos R$ 6,90. E já citou que quem não comprar a IRB vai se arrepender. As únicas duas ações que podemos dizer que ainda não deram o retorno esperado para o Barsi são Paranapanema e Cielo, mas ainda assim o Barsi não as vende, já que ele considera que as ações estão num ótimo preço. Só que é óbvio, mesmo o Barsi comete os seus erros, e ainda não dá para dizer que ele errou, já que ele ainda está no game. Só que ele acerta muito mais do que erra, e num volume muito superior. Só o Unipar Carbocloro já matou qualquer tipo de erro que o Barsi possa ter tido ao longo dos anos, já que hoje ele dispõe de 2 bi só dessas ações. Com a IRB, recentemente a mesma coisa, ele comprou cerca de 100 milhões de reais em ações da IRB, representando 2,5% do seu patrimônio líquido. E óbvio que ele pretende transformar esses 2,5% em 30%, 40%, que seja 20% do seu PL. E como ele investe por longo prazo, ele não se importa com essas quedas aqui de curtíssimo prazo. Em relação a Paranapanema, veja que hoje ela vale míseros 500 milhões de reais. Digo míseros porque na bolsa de valores isso aqui é considerado um valor muito baixo. Veja que se essa ação se valorizar 1000%, a companhia valerá 5 bilhões de reais. Ainda assim será uma small cap. Isso aqui não é raro de acontecer. Dessa forma, o Barsi, por exemplo, terá transformado 10 milhões em 100 milhões de reais. 100 milhões em 1 bilhão de reais. Percebe? Agora vamos supor você, pequeno investidor, que tem 10 mil reais para investir. Você quer replicar a estratégia do Barsi e aí você precisa investir pelo menos 8 mil reais em ações pagadoras de dividendos, compondo sua carteira previdenciária, e no máximo 20%, 2 mil reais em ações de maior risco, em turnaround, que vão te potencializar o patrimônio ao longo dos anos. Se você fosse investir apenas 2,5% de IRB, seria 250 reais. Portanto, cuidado ao replicar a estratégia de outros investidores. Se você quer realmente replicá-las, faça nas devidas proporções. Você sabe que a ganância é um dos maiores motivos para as pessoas quebrarem na bolsa de valores. Se até o Barsi, que tem muito dinheiro para queimar, ele ainda tem gestão de risco com tanta disciplina, imagina você, pequeno investidor. E você, qual que é a sua estratégia na bolsa de valores? Deixa aí nos comentários. Eu particularmente procuro seguir essa estratégia aqui do Barsi. Não arrisca como ele faz, mas procuro segui-la, porque de fato ela se mostrou vencedora e o Barsi é uma prova viva disso. Mas o que você acha dessa estratégia? Diz aí pra mim. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!